Um fato que, nossa, mexe com a cabeça dos teólogos, fica aquela dúvida pairando o texto, bíblico do livro de Gênesis, no capítulo 6, ele traz assim, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas eram as que mais lhe agradavam. Olha só que coisa louca, gente. Fica a pergunta, quem são esses filhos de Deus? Quem que eram esses camaradas? São várias as suposições e eu vou trabalhar com vocês apenas três, talvez as três mais aceitas, aquelas que são mais, aparecem aí nas bíblias de estudo, nos rodapés, os autores de obras, de comentários sobre Gênesis também só trabalham geralmente com essas três que eu vou comentar. Vamos lá? A primeira delas é a que os filhos de Deus seriam os anjos caídos. Essa ideia de que os filhos de Deus, em Gênesis 6, são tratados com anjos que tiveram relações, que caíram junto com Lúcifer e tiveram relações com mulheres, é talvez a interpretação mais antiga e a mais conhecida sobre esse assunto. Talvez você já tenha ouvido falar isso, talvez você já tenha tido isso até mesmo como uma verdade, estudado, tá? E a principal defesa para essa interpretação é o fato de que o Antigo Testamento traz a expressão filhos de Deus se referindo a anjos. Você encontra isso lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 38, versículo 7, você tem essa ideia. Um outro ponto que vai reforçar isso aí também é o fato de que Joséfo, quando escreveu a história dos hebreus, no seu livro A História dos Hebreus, ele também apresenta essa teoria de que lá em Gênesis, os filhos de Deus seriam anjos. E existe um outro livro, um pseudoepígrafo de Enoque, tá ok? Que também traz essa interpretação, tá? Eu estou fazendo aí um estudo sobre esse chamado livro de Enoque, logo ele vai estar no ar aí, tá bom, gente? Enfim, o Novo Testamento também traz alguns textos que também são utilizados para defender essa teoria. Você tem lá Judas, capítulo 1, versículo 6, você tem 2 Pedro 2,4, que trazem essa ideia de que os anjos seriam esses filhos de Deus lá de Gênesis 6. Porém, como toda teoria tem a sua assertiva, nós temos aí um problema que é encontrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 25, que diz que os anjos nem se casam e nem se dão em casamento, ou seja, eles não podem ter relações sexuais com os seres humanos, tudo bem? Porém, como eu já disse, essa teoria tem a sua assertiva, algumas pessoas a defendem com unhas e dentes, tá ok? E também tem o lance da mitologia, que defende esse ponto de vista, de que deuses ou semideuses poderiam ter relações com os seres humanos. Então, fica aí essa primeira teoria para você estudar com mais afinco ou levantar novas dúvidas para que possamos discutir. Vamos para a segunda? Uma segunda teoria que é levantada é que esses filhos de Deus seriam descendentes de Sete. Quem era Sete? Sete era filho de Adão e Eva. Após a morte de Abel, quando Caim o assassinou, isso você encontra na nossa aula passada, tá ok? Para quem não assistiu, está aí o QR Code para que você possa direcionar o seu celular e será encaminhado a essa aula, muito bacana, tá? Fazendo uma propaganda aqui, vale a pena assistir, tá? Mas enfim, Sete é um dos filhos de Adão, logo após, ele aparece na história, logo após a morte de Abel, e ele era um homem piedoso. Então, alguns teóricos, alguns teólogos, eles colocam que a geração desse Sete, dessa personagem, era justa, era uma linhagem justa. E aí, em um dado momento, os filhos de Sete olham para as filhas de Caim e acabam se casando. Então teria mais ou menos essa acepção de que as filhas de Caim, as mulheres, descendentes de Caim, seriam mulheres ímpias, pagãs, e teriam se mesclado com a linhagem de Sete. Um dos argumentos que são usados para sustentar essa tese aparece lá em Gênesis 4. Gênesis 4 você percebe a geração perversa de Caim,
Aí em Gênesis 5 você tem a ideia, a história da geração justa de Sete. E aí a sequência do capítulo 6, vai apresentar a mistura dessas duas linhagens. Então, de acordo com uma teoria dos elementos da narrativa, uma teoria descrita, seria um sequencial, uma cronologia para apresentar um personagem posterior. Nós aprendemos isso em teoria literária, não vou entrar nesse assunto aí porque não condiz aqui conosco. Mas sustenta-se esse fato dos filhos de Deus serem da linhagem de Sete através dessa teoria da escrita da narrativa. Porém, essa interpretação ela traz um problema muito sério, porque em nenhum outro lugar no Antigo Testamento os descendentes de Sete são chamados como filhos de Deus. E além do mais, a Bíblia ela não afirma categoricamente, o texto não afirma categoricamente que todos os descendentes de Sete eram justos. Então você já tem que ficar aí um pouco atento se você defende essa teoria. Estou levantando alguns problemas para que você venha aí a discutir, para que nós possamos ter aí um estudo em volta disso, uma conversa sobre isso. E por último também, é difícil explicar por que apenas as mulheres, descendentes de Caim, foram aquelas que se casaram com os descendentes de Sete. Por que não houve essa troca? As mulheres de Sete foram se casar com os homens descendentes de Caim. Então você fica com essa dúvida, O texto não traz uma explicação e nem a teoria traz uma explicação muito certa sobre isso, tá ok? Então, mais uma teoria que tem os seus prós e também traz os seus contras. Vamos para a próxima. Uma outra teoria, e teoricamente essa é a mais aceita hoje na academia, tá ok? Na parte da teologia, existe muita aceitação, uma aceitação muito forte, é de que esses filhos de Deus eram, na verdade, os homens poderosos do Oriente, como se fossem reis, como se fossem nobres, que viviam na região do Oriente Médio, na região da Mesopotâmia, tá ok? Por que nós falamos isso? Porque esses homens, eles se colocavam como deuses. E nós já vimos que a palavra Elohim, ela pode ser traduzida por deuses, inclusive a tradução dela correta é essa, e ela pode ser atribuída também a outros deuses pagãos. Isso acontece dentro do Velho Testamento, você encontra essa palavra sendo aplicada para outros deuses. E aí esse fato é bem determinante porque nós vemos, de uma certa forma, você pode pegar a história do Egito. Apesar de ter uma certa distância temporal, os faraós, eles eram tidos como deuses. Eles se posicionavam como deuses. Então, existe uma relação aí, que nós podemos dizer que é uma espécie de relação cultural, da qual os grandes homens, talvez para amedrontar os mais fracos, eles se posicionavam como deuses. E os seus filhos, obviamente, poderiam ter relação com outras, com as mulheres dos homens comuns, vamos dizer assim, e através dessa relação nós vamos ter uma iniquidade crescente. Fato é, gente, que existe uma espécie de perversão muito grave entre homens e mulheres que tomaram o sagrado matrimônio de uma forma iníqua, tá ok? E essa sequência, ela vai mostrar o quê? De uma maneira paralela, que tudo aquilo que Deus havia criado para ser bom, que tudo aquilo que Deus havia feito para ser maravilhoso, já não é mais, através da desobediência do próprio homem, da sua rebelião pecaminosa contra Deus, resultando aí numa consequência extremamente trágica, que foi o dilúvio.